Boa noite aos presentes, boa noite aos nossos internautas. É com uma satisfação muito grande que eu apresento o nosso palestrante de hoje, uma pessoa que eu tive a grata satisfação de conhecer na faculdade, o Rafael Andreolo. Ele, dentro do seu currículo, eu vou dizer que ele hoje é professor adjunto da disciplina de dentística da UFRJ, ele é doutor em dentística pela UERJ, e é mestre em engenharia de materiais pelo COP Fundão. Tá? Rafael, seja bem-vindo. Obrigado. Palco é seu e assuma o microfone. Tá? Obrigado. Bom, gente, é um prazer muito grande estar aqui hoje no CRO. Grande parte da minha formação eu obtive aqui, assistindo palestras como essa aqui hoje, assistindo outros colegas e continuo assistindo. Então, sempre que eu posso, eu venho aqui assistir. Hoje, com essa transmissão online, facilita, a gente consegue assistir de casa. Então, é com muito prazer que eu venho aqui hoje. E queria agradecer o CRO pelo convite, na presença do professor Altair, que foi meu professor. Quase que eu boto no meu currículo ali, aluno do professor Altair, que também é um título, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco do que eu faço com quem está aqui na aula presencial e com os colegas que estão assistindo online. É uma experiência nova, é uma coisa nova para mim dar uma aula online, então eu acho que vai ser muito bacana essa interatividade. Quem estiver em casa e quiser mandar pergunta, pode mandar, as perguntas vão sendo respondidas à medida que forem sendo enviadas, e quem estiver aqui na plateia também pode ir perguntando ao longo da aula. Não precisa deixar para depois não, vamos tentar fazer disso aqui um bate-papo mais informal possível para que todo mundo possa participar, tanto quem está aqui quanto quem está em casa. Vou tentar terminar essa aula no horário que estava marcado. Se ultrapassar um pouquinho foi por conta dessa intercorrência que a gente teve, mas vou tentar acabar no horário marcado. Bom, pessoal, eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre resinas e cerâmicas na região anterior. É um tema que desperta muito interesse, porque é coisa que a gente faz no dia a dia, né? Acho que todo mundo aqui faz restaurações de resina no dia a dia de consultório, faz restaurações cerâmicas. Uns fazem mais resinas, outros fazem mais cerâmicas, mas é uma coisa que desperta muito interesse, porque é uma coisa que a gente sempre quer melhorar devido à necessidade estética dos nossos pacientes hoje em dia. Os pacientes querem clarear os dentes, querem fazer restaurações na região anterior, mais bonitas, querem melhorar os seus sorrisos, e a gente tem que oferecer serviços cada vez melhores para esses pacientes. Então, nesses próximos 1 hora, 1 hora e meia, eu vou falar um pouquinho de protocolo de trabalho. Como que a gente vai tentar criar uma receita de bolo para fazer resinas e cerâmicas mais bonitas e, principalmente, que durem mais tempo na boca. Hoje se fala muito em estética e está se esquecendo um pouco a parte da longevidade e a parte da funcionalidade. E acho que o importante é a gente tentar aliar essa parte da estética com longevidade e com funcionalidade. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Andreolo. Como o Altair falou, eu dou aula lá na UFRJ, na disciplina de dentística, ao lado da professora Kátia Regina Dias, do professor Tiago Rabelo, da professora Silvia Gonçalves. Sou professor convidado do curso de especialização em prótese dentária do INCO 25. A gente tem um curso de imersão em restaurações cerâmicas no Evolua, aqui na Barra da Tijuca. Convido todos que queiram conhecer um pouco mais sobre esses cursos, que procurem nos sites que estão na tela, e atuo no consultório particular. Então, o que eu queria mostrar aqui hoje é um pouco do que a gente faz no dia a dia de consultório. Tá? Quando a gente fala de resinas e cerâmicas na mesma aula, a pessoa que está assistindo já pensa logo assim: Rafael, o que você prefere? Resina ou cerâmica? E fica como se fosse um cabo de guerra. Algumas pessoas falam: não, eu só faço resina, eu gosto mais de cerâmica. Quando na realidade isso não deveria ser um cabo de guerra. Não é uma coisa ou outra. A gente tem que entender que são materiais diferentes. E por serem materiais diferentes, a gente vai usar esses materiais em situações diferentes. Então, materiais diferentes vão ter indicações diferentes. Dentes que a gente tem pouco desgaste, dentes que a gente tem pouca perda de estrutura dentária, que a gente tenha cáries pequenas, a gente vai tentar trabalhar com resina. Quando a gente já tem uma perda de estrutura um pouco maior, a gente vai tentar trabalhar com cerâmica. E dependendo do material que a gente vai utilizar,
a gente tem que conhecer suas propriedades, independente do material, para que a gente possa otimizar nossos resultados. A gente só consegue fazer uma boa restauração de resina composta se a gente conhece o sistema de resina que a gente está utilizando, além de conhecer características dos dentes, da anatomia dentária, de cores dos dentes, de características da estrutura dentária. E é isso que a gente vai tentar falar aqui nessa aula. Na primeira parte da aula, eu vou falar sobre restaurações de resina composta. E na segunda metade da aula, sobre restaurações cerâmicas. Nessa parte das resinas, eu vou abordar 3 tópicos. Características dos dentes naturais, que a gente tem que tentar aprender a observar e interpretar dos dentes naturais. Falar sobre as resinas compostas e técnica para unir essas duas coisas, para que as nossas resinas, as resinas que a gente tem no mercado, fiquem parecendo com a estrutura dentária natural. Como que a gente pode fazer isso daí? O livro do professor Jordi Manalta, Camadas, ele cita vários itens que são considerados itens chaves para o sucesso das restaurações de resina composta. E diferente do que a maioria das pessoas pensa, a cor é ali o último fator, o fator menos importante. Na maioria das vezes a gente acredita que a cor é o fator mais importante, que a gente tem que observar mais a cor, se é A, B ou C. E o que o Jordi Manalta fala no livro dele é que, na realidade, se você escolher uma resina A1 ou B1, pouco importa, vai ter pouca diferença. De repente vai ficar imperceptível. Existem outros fatores que a gente tem que tomar mais cuidado, como a forma do dente. Então, se a gente vai fazer uma resina anterior e a gente trabalha com uma barreira de silicone que já me dá o formato do meu dente, eu vou ter mais chance de acertar a forma. Acertar a opacidade e translucidez da resina composta. Então é importante que a gente entenda a estrutura dentária e que a gente saiba, no sistema de resina que a gente vai utilizar, quais são as resinas que têm maior opacidade e quais são as resinas que têm maior translucidez. E o quanto de cada uma delas a gente vai utilizar. Essa é uma dúvida que a gente tem no dia a dia de consultório. E principalmente a pessoa que está começando, na graduação a gente nota muito isso. O aluno fica em dúvida quanto de resina de esmalte ele vai botar, quanto de resina de dentina. E um erro que a gente comete muito é achar que a resina de esmalte é mais bonita. Então eu vou botar mais resina de esmalte. E aí quanto mais resina de esmalte você bota, por ser uma resina mais translúcida e o fundo da boca ser negro, acaba que há uma maior passagem de luz e a chance daquela restauração ficar acinzentada é maior. Então é um item que a gente tem que tomar bastante cuidado. Textura de superfície, valor do esmalte, uso de corantes, caracterizações, opalescência, tudo isso vem antes da cor propriamente dita. E eu vou falar de alguns desses fatores rapidamente antes da gente entrar na técnica de estratificação. Quando a gente fala de cor, a gente tem que entender 3 aspectos da cor. O matiz, que é a cor propriamente dita. A gente tem várias cores. Vermelho, amarelo, verde, azul, rosa. Exemplos de cores aqui. Para nós, da odontologia, a gente vai ficar mais fixado em A, B, C e D, que são as cores que a gente tem nas resinas compostas. Como eu falei anteriormente, se eu pegar essas 4 cores, A, B, C e D, e pegar A1, B1, C1 e D1, talvez eu não note tanta diferença. Mas se eu pegar A4, B4, C4, D4, mais saturados do que A1, B1, C1 e D1, a chance de eu notar diferença é maior. Só que hoje, como a maioria dos pacientes tem dentes clareados, a gente vai estar tratando pacientes com dentes A1, B1, e a cor vai fazer pouca diferença. Então, isso aqui talvez seja o que menos importa. A gente tem a saturação, ou croma, que dentro de uma determinada cor, a gente tem diferentes graus de saturação. Por exemplo, nesse slide, a gente vê aqui várias bolas da mesma cor, mesmo matiz. Tudo ali é azul. Então, a gente tem um azul mais escuro, e aí vai indo para a direita para tons mais claros de azul. Como se eu tivesse aqui na esquerda um copo cheio de tinta azul. E aí eu pingasse 2 gotinhas de água e eu ficasse com um azul um pouco mais claro.
pingasse mais 2 gotas d'água, e aí isso ia clareando. E à medida que eu fosse pingando água, eu ia ficando com um azul um pouco mais claro, mas é tudo azul. Então, para o nosso sistema de resina composta, isso vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter diferentes tonalidades de A, diferentes tonalidades de B. Tudo isso aqui é a mesma cor, só que são diferentes saturações. Tá? Aqui nessa escala de B, ó, de B1 a B4, é tudo B. Tudo tem a mesma cor, mas diferentes saturações. Então é importante que a gente entenda isso. Nas resinas compostas, a gente vai observar aqui, geralmente, a letra A, que diz qual é o matiz ou a cor, e essa numeração 2, 3 vai me dizer qual é a saturação. Então eu vou ter A1, A2, A3, A3,5, A4, tudo ali é A, mesma cor, mas diferentes saturações. Tá bom? E quando a gente vai para a boca, a gente nota que tem alguns dentes que são mais saturados que outros. Por exemplo, os caninos são dentes que têm uma saturação maior. Por que que isso acontece? Porque os caninos eles têm maior quantidade de dentina por serem mais bojudos do que os incisivos. E por terem uma maior quantidade de dentina, eles são dentes naturalmente mais saturados, porque a dentina é o que vai deixar o dente mais saturado. Na região cervical, a gente nota que como o esmalte é mais fino, a gente vai ter uma saturação também maior. Então, se eu começar a observar diferentes dentes de diferentes pessoas, eu vou observar isso daí ser recorrente. A região cervical sempre vai ser um pouquinho mais saturada do que o terço médio e o terço incisal. Então, se eu tiver que fazer uma restauração na região cervical, dificilmente eu vou utilizar uma resina A1, B1. Geralmente vai requerer uma resina mais saturada. A3, A3,5, B3, B3,5. Resinas com maior saturação. Uma outra foto de dente que mostra a mesma coisa. A cervical mais saturada. E aqui nessa foto tem alguns itens importantes da gente observar que vão ser falados ao longo da aula. Não sei se vocês conseguem observar, mas bem aqui, ó, na parte incisal, na borda incisal, a gente tem uma região bem opaca, uma linha bem opaca. Esse é chamado de halo opaco. Como isso daqui é bem opaco, geralmente para restaurar essa linha daqui, eu vou ter que usar uma resina com maior opacidade. Resinas que têm maior opacidade, geralmente são resinas de dentina. E aí você pensa assim, poxa, Rafael, mas eu vou fazer uma restauração na borda incisal e vou usar resina de dentina? É isso que a gente tem que entender. Não só o fenômeno de cor, mas de translucidez e opacidade. Regiões que têm maior opacidade, a gente precisa usar uma resina mais opaca. Logo acima desse halo opaco, dessa linha opaca, a gente tem o que a gente chama de halo translúcido. Uma região bem translúcida, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó, até meio azulada. Ó. Essa região, por ser bem translúcida, eu não posso utilizar uma resina de dentina ali, senão eu vou opacificar aquela área. E existem esmaltes para justamente fazer essa região aqui bem translúcida e bem, às vezes, azulada. São os chamados esmaltes de efeito. Todos os sistemas de resina têm esses esmaltes. Então, assim, se eu for fazer uma restauração na incisal desse dente, dificilmente eu vou pegar um A2 de esmalte, colocar ali e conseguir reproduzir todos esses detalhes. O que eu vou ter que fazer? Aonde eu tenho esse halo opaco na borda incisal, vou ter que usar uma resina opaca. Acima disso, para reproduzir esse halo translúcido, eu vou ter que utilizar uma resina de efeito. Para reproduzir esses mamelos dentinários que são opacos, eu vou ter que usar uma resina opaca. Muitas vezes uma resina de dentina ou de corpo. E aí sim, por cima disso aqui tudo, eu vou utilizar uma resina de esmalte. Eu posso utilizar uma resina de esmalte cromático, que é A2, A3, B1, B2, que é um esmalte com cor. E na parte mais incisal, posso usar um esmalte chamado esmalte acromático,
que geralmente vem com a letra T, que é um translúcido, que são esmaltes muito translúcidos para que a gente consiga ver através dele toda essa caracterização que a gente fez na parte de baixo. Eu vou mostrar o passo a passo disso daí, como é feito, tá? Mas é importante que a gente entenda isso. E o terceiro item, o valor ou luminosidade, onde a gente tem a cor branca mais clara, né, que seria um valor mais alto, e o preto, que é o que tem o valor mais baixo, com diferentes tonalidades de cinza ali no meio, indo do valor mais baixo, que é o mais escuro, que reflete menos luz, até o branco, que tem um valor maior. O que vai determinar o valor da nossa restauração? Isso aqui, essa foto que tem aqui na direita, ajuda a gente a interpretar isso. Eu tenho um copo com água, só que com diferentes fundos. E aí, com esses diferentes fundos, dá a impressão que eu tenho diferentes líquidos ali dentro. Parece até que a gente tem um vinho tinto nessa foto da esquerda e um vinho branco na foto da direita, ou água no copo da direita. Quando, na realidade, é o mesmo líquido, só que com fundos escuros. Então, quando eu tenho um fundo escuro, que é o que a gente vê na boca, e a gente tem corantes que a gente pode lançar a mão para algumas situações mais desafiadoras. Um exemplo desses corantes é o Color Plus da Care, onde a gente tem diferentes cores, amarelo, marrom, A1 opaco, A3 opaco, azul, lavanda, para reproduzir situações que talvez sejam difíceis de serem reproduzidas com resina composta. Tá. Mas agora está funcionando. Quer que volte? Bom, ó, a gente ficou sem áudio nesse slide aqui. Então, o que eu estava falando do valor? O valor é o quanto de luz aquele dente vai refletir. A gente sabe que na cavidade oral a gente tem um fundo negro, né, que é um orifício da cavidade bucal. E aí, o que a gente tem, se a gente coloca uma resina translúcida, que é uma resina de esmalte, para fazer uma restauração, e não coloca resina de dentina ali embaixo, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma maior passagem de luz através dessa resina. Como o fundo da boca é negro, a gente vai ficar com uma restauração muito acinzentada. Então, tem muitas regiões onde a gente vai querer colocar resina de dentina para refletir luz, para bloquear a passagem de luz através da resina de esmalte e impedir que aquela restauração fique acinzentada. Tá bom? Então, exemplo aqui, ó, no terço médio, a gente tem maior reflexão de luz. Geralmente, a gente tem um valor mais alto. No terço incisal, a gente tem um valor baixo, porque a gente não tem dentina naquela região. É uma região onde a gente tem apenas esmalte. E o esmalte, como a gente sabe, ele tem uma maior passagem de luz. Como o fundo da boca é negro, o que vai acontecer é que é uma região que fica mais acinzentada, com maior passagem de luz. E aí, continuando, a gente tem os corantes, que a gente pode lançar a mão para fazer situações mais desafiadoras. Existem diferentes cores de corantes, marrom, amarelo, A1 opaco, A3 opaco, azul, lavanda, e que a gente pode utilizar para situações que a gente não consiga restaurar com resina composta, que seja mais difícil de fazer isso com resina composta, usando a criatividade de cada um. Então, dentes, por exemplo, que tenham uma coloração esbranquiçada, eu posso lançar a mão de corantes brancos para fazer essas estrias esbranquiçadas. Então, isso daí facilita muito a nossa vida, porque se a gente fosse utilizar resina composta para fazer essas estrias, ia ficar bastante complicado em função da camada muito fina de resina que eu ia ter que usar. Tá? Então, um exemplo aqui, a gente pode pegar um pincel, botar pressão nesse pincel sobre o dente, e aí fazer estrias em cima desse dente para que a gente tenha uma situação parecida com a do dente adjacente, utilizando um corante branco. Tá? E aí a gente tem a restauração final. Bom, com base nisso que eu falei, de matiz, saturação, valor, possibilidade de trabalhar com corantes, a gente vai estabelecer um protocolo de resinas anteriores em 12 passos. Chegou um paciente no consultório de vocês,
para fazer uma restauração num dente anterior, um dente fraturado, qual é a receita de bolo, qual é a sequência que a gente vai utilizar para poder restaurar aquele dente de forma que ele pareça o máximo possível o dente natural do paciente. É claro que é muito difícil com a resina a gente fazer com que o dente fique idêntico a um dente natural. Muito difícil isso daí. Só o Papai do Céu que vai fazer isso. Mas que a gente chegue numa situação parecida com a do dente natural. Acho que essa é a meta de todo mundo. Você pode... a pergunta... Qual é o seu nome? A pergunta do Roger foi a seguinte. Geralmente, se eu utilizo um corante, aquilo vai durar menos do que a resina composta. A gente pode utilizar o corante, Roger, de forma intrínseca, ele por baixo da última camada de resina, ou extrínseca, fazendo na última camada a aplicação do corante. Quando a gente aplica esse corante por cima da resina composta, é mais fácil dele ir sendo perdido ao longo do tempo com a escovação, com o consumo de dieta ácida, mais do que a resina composta. Então, eu prefiro utilizar o corante antes da última camada de resina composta. Tá? Mas nada impede que você utilize o corante por cima da última camada de resina. Exatamente. Tá? Então, um protocolo para resinas anteriores em 12 passos. Primeiro passo é fotografia. Não precisa ter o melhor equipamento do mundo, melhor máquina com o melhor flash, com a melhor lente. O importante é que a gente consiga registrar o que a gente está vendo na boca do paciente. Então, um exemplo, essa paciente aqui procurou atendimento por ter uma restauração de resina composta que ela achava que poderia ser melhorada de alguma forma. Ela estava se queixando um pouco do amarelamento dessa resina composta e queria trocar essa restauração. Então, a gente fez algumas fotografias, e essas fotografias vocês vão ver que vão ajudar a gente até no planejamento de cor da restauração. Então, fotografia frontal, algumas fotografias de perfil, uma vista mais aproximada, uma fotografia com um fundo preto atrás, e aí a gente consegue observar melhor aqueles nuances de cor que eu falei. Fotografia com a boca fechada. E uma coisa interessante da gente fazer, a gente pode pegar a nossa fotografia e levar ela para um programa de edição de imagens, pode botar isso daí no PowerPoint, no Keynote para quem usa Mac, independente do programa. A gente consegue aumentar o brilho, diminuir o brilho da restauração e aumentar o contraste. Diminuindo o brilho e aumentando o contraste, eu consigo ver melhor tudo aquilo que eu tinha falado antes, de halo opaco, halo translúcido, mamelos dentinários, e aí fica mais fácil da gente planejar qual tipo de resina eu vou utilizar em cada região. Se eu vou utilizar uma resina mais opaca na borda incisal, se eu vou utilizar uma resina de efeito para fazer aquele halo translúcido, qual a extensão daqueles mamelos, qual o formato daqueles mamelos. Isso facilita muito a nossa vida. E nesse caso da Tatiana a gente fez isso. Tá? A gente parte então para a segunda etapa, que seria um enceramento diagnóstico. Como nesse caso a gente tinha uma pequena correção só a fazer, o formato da restauração estava quase ideal, só faltando um pouquinho de material nessa região, a gente não precisou fazer um molde para fazer um enceramento e perder uma consulta. A gente fez isso em boca, um resinamento diagnóstico. Então a gente pegou um incremento de resina composta, colocou aqui onde estava faltando resina e polimerizou isso. E aí a gente tem aqui o formato que a gente gostaria para a nossa restauração. A partir daí, a partir desse resinamento diagnóstico, eu consigo pegar um silicone, manipular esse silicone e levar em posição para copiar o formato desse dente. Tá? Em seguida, a gente consegue pegar aquele silicone que a gente utilizou para moldar os dentes da paciente e cortar isso daqui ou com uma lâmina de bisturi ou com estilete ao longo da borda incisal dos dentes, tá? Do dente a ser restaurado. Então a gente faz um recorte da barreira. Olha o que acontece quando a gente faz esse recorte da barreira. A gente posiciona isso nos dentes e na hora que eu tirar essa resina escurecida, eu vou ter o formato certinho da nossa restauração. Então seria como colorir, já tendo o contorno do que a gente quer colorir. Facilita muito, tá? Isso daí facilita muito.
Inclusive, facilita a gente para, na hora de estratificar, fazer uma estratificação de dentro para fora. É mais fácil do que fazer uma estratificação à mão livre. Tá bom? Então, a gente parte para o quarto passo, que é o preparo, a remoção daquela resina composta. Então, a gente remove a resina composta. Quando a gente está na dúvida se tem resina, se não tem resina, a gente pode utilizar uma lâmina de bisturi, e aí vai removendo. À medida que vai saindo um pozinho, é porque é a resina composta. Quando aquilo ali não está mais arranhando o esmalte, é porque já é dente. Tá? Então, é importante a gente ir removendo com cuidado. Se está na dúvida se é resina ou não, pega uma lâmina de bisturi e vai removendo com a lâmina de bisturi. Hoje existe uma caneta que já identifica onde é resina, onde é dente. O professor Walter Schalko desenvolveu uma resina que utiliza uma luz específica para que a gente veja se o material é resina ou dente. Então, facilita muito. Mas para quem não tiver acesso a essa caneta, pode utilizar uma lâmina de bisturi que funciona muito bem. Bom, a gente fez o nosso preparo, a gente faz então um bisel. O bisel vai ajudar a gente a mascarar aquela restauração, aquela interface entre resina e dente. O ideal é que a gente não faça um bisel na forma de um chanfro, que fique bem demarcado, mas que a gente faça um bisel em vários ângulos. E aí ele vai morrendo levemente, suavemente. Não é uma coisa que vai ficar muito marcada aqui em cima. Fizemos o nosso bisel, a gente faz então o isolamento absoluto. A gente pode fazer um isolamento absoluto tradicional ou o chamado isolamento rasgado. Quando a restauração vai chegando mais próximo do terço cervical, esse isolamento rasgado facilita muito, porque você consegue visualizar bem a margem gengival. E aqui, nesse caso, a gente conseguia um controle da saliva interessante, sem precisar fazer o isolamento absoluto tradicional, só fazendo o isolamento rasgado. Então, a gente posiciona grampos nos pré-molares ou nos molares, e aí passa o lençol cortado por cima desses grampos, que ficam estabilizando esse lençol de borracha. A gente consegue ter um isolamento bastante eficaz e de forma mais prática, é mais rápido fazer isso daí. A gente prova então a nossa barreira de silicone, aquela barreira que foi cortada. É interessante fazer uma prova antes, para ver se aqueles grampos não estão atrapalhando o posicionamento da barreira. E a partir dessa barreira, a gente vai confeccionar nossa restauração. O passo seguinte é isolar os dentes adjacentes para fazer os procedimentos adesivos. Então, a gente não quer que o adesivo toque nos dentes adjacentes, que o ácido toque nos dentes adjacentes. O ideal é que a gente proteja esses dentes com uma fita Teflon. Protegendo isso daí, a gente parte para o condicionamento ácido a 37%. Condiciona bastante dente para que a gente tenha espaço para fazer a nossa restauração. Às vezes a gente precisa estender um pouco com a resina composta, além daquele bisel que a gente confeccionou. Então não tenham medo de fazer o condicionamento ácido. A gente faz uma lavagem pelo dobro do tempo que a gente condicionou. Então, se em esmalte a gente condicionou durante 20 segundos, eu vou lavar por 40 segundos. Vou lavar pelo dobro do tempo que eu fiz o condicionamento ácido. Por que a gente tem que lavar bastante? Porque a gente tem que remover não só o ácido, mas a gente tem que remover os espessantes que tem no ácido e os produtos da reação do ácido com o dente. Então, a gente acaba pensando erroneamente que a gente tem que remover só aquele azulzinho ali do ácido fosfórico, mas não. Existem ali subprodutos da reação do ácido com o dente e existem espessantes dentro daquele ácido que a gente não consegue ver, mas que ficam impregnados no dente. Então é importante que a gente gaste tempo lavando a estrutura dentária, tá? O dobro do tempo do condicionamento. Feita a lavagem, a gente vai fazer então a secagem do dente. Então fizemos a secagem. E aí a gente parte para a hibridização, a aplicação do sistema adesivo. Nesse caso a gente usou o single bond universal, a aplicação do adesivo. Tem artigos que mostram que uma aplicação vigorosa vão dar melhores resultados para a gente. Então é interessante que a gente sempre aplique o adesivo exercendo pressão. O professor Loguercio mostrou que quando a gente faz uma aplicação vigorosa, a gente vai ter uma força de união
consideravelmente maior do que quando a gente aplica o adesivo sem pressão. Então, sempre que vocês forem aplicar o adesivo, exerçam pressão sobre o dente. A gente vai aplicar um jato de ar para promover a evaporação do solvente. Então, aquele adesivo, ele possui solventes dentro dele. Solventes que pegam os monômeros pela mão, levam para dentro do dente, mas que tem que sair dali. Não é interessante que eles fiquem ali na hora que a gente polimerize. Então, é interessante que a gente jogue um jato de ar para evaporar, ajudar a evaporação desses solventes. E aí a gente parte para a polimerização. Além da gente ter um aparelho fotopolimerizador que tem uma boa intensidade de luz, é importante que a gente faça uma polimerização por um tempo adequado, que a ponta do nosso fotopolimerizador esteja limpa e que a gente siga as recomendações do fabricante, tá? Do tempo de polimerização para cada material. E aí a gente parte para a estratificação. Então, fizemos a hibridização do dente. E agora, Rafael, que é a dúvida de todo mundo. Chegou naquele ponto-chave. Qual cor de resina que eu vou utilizar? Vou utilizar resina de dentina? Vou utilizar resina de esmalte? E aí a gente tem lá um sistema de resina que tem várias cores. E nem sempre a gente entende o que é aquilo ali. Então, muitas vezes eu pegava aquele kit introdutório de resina e eu via lá uma resina que era azul. E eu falava assim, caramba, para que eu vou utilizar a resina azul? Tem resinas que são amareladas, âmbar. Para que eu vou utilizar uma resina amarela? Então, isso aqui a gente pode tentar simplificar, explicando da seguinte forma. A gente vai ter resinas de dentina ou corpo, que aí a gente vai utilizar na região anterior para fazer aquela região interna daqueles mamelos dentinários. E como são resinas muito opacas, para fazer aquele halo opaco. Como o próprio nome diz, halo opaco. Então, eu vou utilizar uma resina de dentina ou corpo, por ser opaca. Ainda na parte interna do dente, naquele halo translúcido, eu vou utilizar um esmalte de efeito, que pode ser mais azulado, mais alaranjado, azul ou âmbar. E na parte externa, na camada mais externa da restauração, eu vou utilizar o esmalte. Eu posso utilizar esmaltes de cor, A3, A2, B2, B3, ou esmaltes de valor, esmaltes que não tenham cor, assim, A2, A3, mas que tenham esse translúcido aqui, ó, no nome da seringa. Ó, a gente vê aqui CT, que é o clear translúcido, GT, que é o G de cinza, gray translúcido. Então, quando eu quero uma resina com maior valor, eu iria para o CT. Uma resina com menor valor seria uma resina mais escurecida. Eu iria para esse GT. Eu acho que aqui pelo slide a gente consegue ver que o GT tem um valor menor do que o CT. Ela é mais escurecida. Então, a gente teria do lado esquerdo do slide as resinas que a gente utilizaria nas camadas mais internas e essas aqui, os esmaltes cromático e de valor, na camada mais externa. Então, eu posiciono a minha guia no dente e é interessante a gente pegar uma sonda exploradora ou qualquer instrumento e fazer um risco tangenciando o dente para marcar esse silicone. Então, eu vou ter uma marcação exata de onde acaba o dente e aonde vai começar a nossa resina. E aí aqui eu vejo esse traço que a gente fez e eu vou aplicar uma primeira camada de resina para fazer essa barreira palatina só onde a gente precisa de resina. Porque se a gente não fizer esse risco, não fizer esse traço, a gente pode acabar colocando um excesso de material e que depois a gente vai ter que gastar mais tempo removendo aquilo ali nas etapas de acabamento e polimento. Então a gente pega aquela resina que a gente colocou na barreira, posiciona a barreira na boca do paciente e polimeriza. E aí a gente vai ter isso daqui, ó. Eu tenho já a moldura do meu dente, como está nesse esqueminha do lado esquerdo aqui do slide. Então, nesse caso, foi utilizado um esmalte AT, um esmalte translúcido, para fazer essa primeira camada. A partir daí, a gente vai fazer então o corpo da restauração. Mas antes fazendo o halo opaco. Então, se o halo é opaco, a gente vai utilizar uma resina de dentina opaca.
a gente usou uma resina WD, tá? Uma dentina de dente clareado. A gente fez uma fina camada dessa resina WD para reproduzir o halo opaco. Polimeriza, e aí a gente vai fazer o corpo da restauração. Uma dica legal é utilizar sempre essa resina de dentina ou de corpo até a metade do bisel. Isso ajuda a mascarar bem aquela interface dente-restauração. Então, estendam sempre a resina de dentina ou de corpo até a metade do bisel. Tá? Isso daí melhora muito os resultados. E sempre utilizando o pincel, pessoal. Com auxílio de pincel, cada camada que a gente utilizar, vamos deixar isso daí o mais liso possível. A gente vai agora pegar entre aquele halo opaco e os mamelos que a gente fez, eu vou preencher esse espaço com uma resina de efeito para fazer aquele halo translúcido. Como o dente adjacente tinha esse halo translúcido mais azulado, a gente utilizou uma resina BT, que é uma resina translúcida azul. Então a parte interna da nossa restauração está feita. A gente fez aquela camada palatina, a gente fez um halo opaco, fez o corpo da restauração, fez o halo translúcido e agora eu vou recobrir isso com esmalte. E a gente tinha escolhido, antes de começar a restauração, tinha feito a seleção de cor, botou uma bolinha de resina no dente dela e polimerizou e viu que esse esmalte aqui, o WE, um esmalte para dente clareado, é o que mais se assemelhava com a cor do dente da Tatiana. Então a gente aplicou essa resina WE no dente e com auxílio de pincel deixou aquilo ali bem liso, para que a gente precise fazer o mínimo de acabamento e polimento possível, sempre tentando alisar bem a restauração. Então aplicou o esmalte, alisou bem aquilo ali com o pincel, polimerizou, e aí a gente parte então para a nona etapa, acabamento e polimento. A etapa de acabamento e polimento, a gente gosta sempre de seguir esse protocolo. Primeiro a gente faz um acabamento com um disco de Soflex mais rugoso, de granulação mais grossa, para remover excesso de resina. É importante também a gente observar, ó, vocês conseguem ver aqui uma região que tem maior reflexão de luz, nessa crista mesial? É importante a gente não remover isso daqui. Tá? Isso é a quina entre a parede vestibular e a mesial. Se a gente remover isso daqui, um dente vai refletir luz de forma diferente do outro. Então é importante que a gente tenha tudo que a gente tem no dente natural, a gente tente reproduzir no dente que a gente fez em resina composta. Então a gente marca com lápis para não remover isso daqui com o nosso Soflex. E aí trabalha com Soflex na parede vestibular e na mesial, sem remover muito isso daqui. Tá? Então, primeiro, um acabamento com Soflex mais rugoso. A gente faz uma texturização. Essa broca aqui é uma broca laboratorial, chamada broca Perládia. Quem deu essa dica dessa broca foi o Cláudio Pinho, de Brasília, excelente dentista e professor de Brasília, que deu uma dica, essa dica muito legal, essa broca com uma passada rápida no dente, ela dá uma textura muito parecida com a textura do esmalte dental. Então facilita muito a nossa vida. E aí a gente parte para o polimento, com discos de granulação mais fina. Então com discos de Soflex, fazendo o polimento. E é importante a gente observar, pessoal, como é a textura do dente adjacente. Nem sempre a gente tem que ficar ali meia hora dando acabamento e polimento no dente. Às vezes o dente adjacente é um dente que tem muita rugosidade, que tem ranhuras, que tem relevo. E a gente não quer deixar o dente da restauração liso totalmente. Então a gente tem que deixar o dente da restauração parecido com o dente natural. Então é importante que a gente tente observar sempre o dente contralateral adjacente para reproduzir a anatomia natural do dente. Então polimento. E por último a gente dá o brilho com pastas de polimento. Nesse caso aqui foi usado a pasta Enemalize da Cosmident, que é uma pasta que dá um polimento, um brilho muito interessante. E aí a gente aplica com pontas de feltro, com discos de feltro, para dar aquele brilho na restauração. A gente parte para o ajuste oclusal, depois de ter feito os ajustes oclusais necessários, a gente fez uma fotografia final
para ver como ficou o caso concluído. Tá? Então, um caso que era difícil de ser resolvido, porque era um dente que era um dente bem caracterizado, um dente anterior, difícil de ser reproduzido, e que a gente chegou numa situação interessante. É claro que não fica idêntico ao dente natural, né? Mas a gente, com resina composta, consegue reproduzir bem parecido um dente natural. O pós-operatório imediato. E aqui após um mês da restauração concluída. Tá? E a paciente bastante satisfeita com a nova restauração de resina composta. Como eu falei, igual, só Papai do Céu. Mas a gente conseguiu chegar numa situação que ela ficou bastante satisfeita e está rindo à toa. É importante a gente falar também, pessoal, que tem uma última etapa que é a manutenção. A gente, na maioria das vezes, acha que deu o polimento, acabou ali. E não explica para o paciente que ele vai precisar voltar no consultório para fazer uma manutenção daquela restauração. É igual ao nosso carro. Então, a gente tem que fazer manutenção periodicamente no carro para ele durar. Na resina composta é a mesma coisa. Terminou, deu acabamento, polimento, explica para o paciente que ele vai ter que voltar no seu consultório a cada 6 meses, ou no máximo de ano em ano, para você pegar aqueles discos de Soflex, dar um novo polimento, passar a pasta de polimento, dar um brilho naquele dente, porque isso vai fazer com que a restauração dure mais, que ela acumule menos placa, com que aquela restauração fique menos escurecida. Tudo bem, Altair? Alguma dúvida aí até agora? Bem, Rafael, deixa eu te fazer 2 perguntas aqui sobre o assunto. A Fabiana Amorim pergunta qual o nome da caneta que você falou. Deve ser para distinguir o dente da resina. Né? E a Gisele Araújo, vou falar logo as duas, como você faz para fixar a barreira de silicone? Se você fixa no próprio lençol de borracha. Aí você já responde as duas. E o Sequito mandou um abraço, está assistindo a sua aula, mas que ele não vai poder fazer muito, que ele está indo para a confraria. Então, ele não vai fazer nenhuma pergunta, mas ele lá da confraria, ele vai continuar assistindo a sua aula do celular. Mandou um abraço, tá? Nosso grande professor Sequito, tá? Que aproveite aí o vinho por nós. Presença ilustre, né, do Sequito, né? Bom, vamos responder aqui, ó. Fabiana, o nome da caneta que eu tinha falado que consegue distinguir aonde é resina e aonde é dente, se eu não me engano é Cobra. Quem desenvolveu ela foi o professor Walter Scalco. Eu sei que no Facebook dele você consegue ver maiores detalhes, mas eu acho que é Cobra LED. E como fixar a barreira de silicone? A barreira de silicone ela é fixada na palatina dos dentes. A gente não fixa ela no lençol de borracha. Tá? Justamente a gente fez esse isolamento rasgado para facilitar a fixação daquela guia de silicone na palatina dos dentes. Então a gente fixa ela, você pode fixar com as mãos mesmo, apoiando na palatina dos dentes, e ela fica ali firme. Se ela estiver soltando, você tem que fazer aquela camada palatina apoiando com a mão esquerda, ou para quem é canhoto, com a mão direita, para fazer aquela primeira camada e polimerizar. Você só vai precisar usar aquela barreira na primeira camada. Depois você pode tirar ela e trabalhar a mão livre, tá? Porque você já tem a própria resina que você colocou na primeira camada. Tá bom? Espero que tenha respondido ali. Bom, para quem se interessou pelo que foi falado nessa primeira parte da aula, tem alguns livros muito interessantes que falam sobre resinas compostas na região anterior. O livro do Ronaldo Irata, Tips, que é um livro que fala muito sobre resina composta, dá muitas dicas clínicas interessantes. O livro do Jordi Manalta, chamado Camadas, que fala muito sobre cor, sobre aquela primeira parte da aula que eu falei de cor, saturação, valor, opacidade, translucidez de dente, resina composta. E o livro do professor Alessandro Reis, da Alessandra Reis e do Alessandro Loguércio, Materiais Dentários. Materiais Dentários Diretos, que é um livro que fala bastante sobre as propriedades dos materiais e tem um capítulo de adesivos muito interessante.
que acho que para quem trabalha com resina é importante ler sobre adesivos dentários também. E aí a gente vai para a segunda parte da aula, pessoal, que é a parte das cerâmicas. Então, eu vou falar a mesma coisa que eu fiz nas resinas compostas. Vamos fazer um protocolo, uma receita de bolo aqui, de como realizar algumas restaurações cerâmicas na região anterior. Alguma dúvida até agora? Então, esse paciente, ele buscou tratamento apresentando como queixa esse elemento 21, que tinha um desgaste acentuado na vestibular, tinha uma retração no elemento 11, e ele tinha uma coroa total nesse elemento 11, e por ter essa retração, estava expondo um pouco de raiz nessa região, e ele queria refazer essa coroa, e tinha pequenos diastemas entre os centrais, entre centrais e laterais, entre laterais e caninos, e fez um tratamento ortodôntico. Ele veio encaminhado de um ortodontista, de um excelente ortodontista, para tentar fechar esses espaços, com cerâmica, com resina, da melhor forma possível, mas que fechasse esses diastemas e resolvesse esse problema que ele tinha, desse desgaste acentuado no elemento 21 e a troca dessa coroa do elemento 11. E eu não sou um fã muito grande das lentes de contato para isso daqui, ó. Quando a gente tem pequenos diastemas, como esses aqui nos incisivos laterais e nos caninos, pequenos diastemas, eu acho que a gente consegue resolver isso bem com resina. Porque vai ser um material que eu consigo trabalhar bem ali. Se eu precisar fazer algum ajuste, algum retoque, eu consigo fazer isso numa sessão única de forma rápida. E o mais importante, é um procedimento que eu consigo fazer a resina e eu tenho total controle do que está sendo feito. Quando eu faço uma lente de contato, por exemplo, para fechar esses espaços, é um procedimento minimamente invasivo? É. Mas se daqui a 2 anos essa paciente tem uma retração gengival, expõe margem, tem escurecimento de cimento e ela quer trocar aquilo ali, eu vou ter que meter a broca naquele dente e cortar aquela lente de contato. Então, o que foi minimamente invasivo, daqui a pouco tempo pode ser mais invasivo. Então, acho que tem as suas indicações, excelentes indicações, as lentes de contato, mas para fazer esses fechamentos de pequenos diastemas, eu acho interessante fazer com resina composta. Então, nesse caso, a gente optou por cerâmica nos 2 incisivos centrais, no 11, claro, porque tinha que fazer a troca da coroa, e no 21 para fazer uma faceta nesse elemento que tinha um desgaste acentuado na vestibular. Aonde tinham pequenos diastemas, a opção foi pela resina composta. Tá? Segundo passo, depois das fotografias, enceramento diagnóstico. Quando a gente vai trabalhar com restaurações cerâmicas, também é muito importante a gente fazer um enceramento diagnóstico. Esse enceramento diagnóstico pode ser um enceramento aditivo ou um enceramento regressivo. Quando a gente vai fazer facetas, como no elemento 21, o ideal é que a gente tente fazer um enceramento aditivo, que o nosso técnico ele não desgaste o gesso do modelo para depois acrescentar cera. O ideal é que ele tente fazer um acréscimo de cera, porque muitas das vezes, ao longo da nossa vida, a gente foi perdendo estrutura de esmalte, quer seja pela dieta ácida, quer seja pela escovação dentária, ou por envelhecimento, pela própria fisiologia mesmo, e muitas vezes a gente precisa ganhar um pouco de volume vestibular. E a gente vai tentar repor isso com as restaurações cerâmicas. Então, se a gente desgasta o nosso modelo de gesso, a gente perde um pouco a referência. O ideal é que a gente só acrescente cera fazendo um enceramento aditivo. Tem casos que isso não é possível. Paciente que tem o dente muito vestibularizado. Se eu só acrescentar cera, vai ficar com um dente mais para frente ainda. Então, casos de paciente que já tem o dente muito vestibularizado, a gente precisa fazer um enceramento regressivo. O técnico tem que fazer um desgaste de gesso para fazer um enceramento posterior. Mas nesses casos onde a gente não tinha essa situação de dente vestibularizado, a gente conseguiu fazer um enceramento aditivo. E nos dentes que iam receber as resinas compostas, também foi feito o enceramento. Porque esse enceramento vai ajudar a gente a fazer as restaurações com base nas guias de silicone. Eu posso pegar um silicone, posicionar aqui nesse modelo de gesso e já ter a moldura das minhas restaurações de resina composta. Então isso facilita muito o nosso trabalho. O enceramento ele vai ajudar a gente em todas as etapas, pessoal. E é uma coisa que a gente tem que cobrar por isso.
Principalmente o aluno recém-formado, o pessoal que está saindo da graduação, ele fica com medo de cobrar pelo enceramento. E aí imagina só, você está no seu consultório e o paciente chega para fazer um tratamento e você não cobra pelo enceramento. Um laboratório de prótese vai cobrar, em média, de 50 a 100 reais o enceramento de cada elemento. Vamos supor que cobre 50 reais cada elemento. 6 elementos vão ser 300 reais. Se você não cobra esse enceramento do seu paciente, você já gastou 300 reais. Se o paciente falar assim, olha, doutor, eu não vou querer fazer esse tratamento, você vai ficar já com aquele prejuízo inicial. Então, o ideal é que você aprenda a vender esse enceramento como uma etapa de diagnóstico, de planejamento. Assim como um arquiteto, quando vai fazer uma obra no nosso consultório, na nossa casa, ele fala para a gente, olha, tem um projeto que você vai fazer e aí depois tem a parte da obra. Esse é o nosso projeto. Aqui no enceramento a gente consegue ver tudo que a gente vai precisar fazer na boca do paciente. É o nosso GPS que vai guiar o nosso preparo, vai guiar a confecção da restauração definitiva pelo técnico, vai guiar a restauração provisória que a gente vai fazer, vai guiar várias etapas do nosso tratamento. Tá? Então a gente faz um enceramento diagnóstico e a partir daquele enceramento diagnóstico a gente vai confeccionar guias de preparo. A gente não quer sair desgastando o dente do nosso paciente às escuras, sair fazendo o preparo sem ter uma referência. Então a gente vai fazer 2 tipos de guia. Uma guia de redução vestibular, onde eu vou pegar o nosso silicone, posicionar na vestibular do enceramento, não da boca do paciente, do enceramento, e eu vou fatiar esse silicone em 3 pedaços. Vocês já vão ver como que funciona isso. E eu tenho uma guia de redução incisal, onde eu vou pegar um silicone, posicionar na palatina do nosso enceramento. Sempre as guias são feitas a partir do enceramento, que é o formato final da restauração que a gente quer. E ele vai ser cortado ao longo da borda incisal dos dentes que a gente vai fazer nossas restaurações cerâmicas. O ideal, pessoal, é que essas guias elas sejam feitas pegando até 2 dentes para posterior dos dentes que vão ser trabalhados. Então, se eu estou trabalhando de canino a canino, o ideal é que a nossa guia vá até o 2º premolar, tá? Para a gente ter uma fixação em cima de dentes que não vão estar sendo desgastados, não vão estar sendo trabalhados. Tá bom? Então, olha como vai funcionar a nossa guia de redução vestibular. Na hora que eu partir para o preparo, para a faceta, eu posiciono aquela guia de silicone. À medida que eu vou preparando o dente do paciente, eu posso pegar uma sonda milimetrada, uma sonda periodontal, e colocar aqui, ó, para ver o quanto de espaço eu tenho do dente até a futura restauração, até o que a gente quer de restauração definitiva. Então, se eu preciso ali de 1 milímetro, eu pego a minha sonda milimetrada e vejo se tem aquele 1 milímetro. Levanto uma fatia e vejo isso no terço médio. E depois no terço cervical. Então o meu preparo ele fica muito mais cuidadoso. Eu consigo ver certinho, com base na nossa sonda milimetrada, quanto de espaço eu tenho em cada região. E aí, pessoal, se o dente do paciente já é bem palatinizado, muitas vezes eu não preciso nem desgastar. Às vezes a gente posiciona a guia e vê que já tem um espaço de 0,5, 1 milímetro da posição do dente do paciente até o formato final do dente que a gente quer. Nesses casos, às vezes, a gente não precisa nem preparar. Tem outros casos que a gente vai fazendo o preparo e vai medindo ali quanto de preparo. A gente vai para o 4º item, que é os preparos. Então, antes de preparar, a gente fez foto, fez um enceramento, confeccionou guias, e só então a gente parte para o preparo. Tá? No caso da coroa, é mais simples. A gente faz um desgaste, uma canaleta na vestibular e na palatina, vem com uma alavanca reta e abre isso daqui. Geralmente, a coroa já sai inteira ou sai um pedaço, depois a gente empurra e tira o outro pedaço. No caso da coroa, a gente vai só levar esse preparo para a região intrasulcular. O preparo já estava bastante adequado. E aí a gente vai fazer, então, o preparo da faceta. Como que a gente vai fazer o preparo da faceta? Posicionando a nossa guia
de redução vestibular, eu vou fazendo o preparo e vou medindo no terço cervical, no terço médio e no terço incisal. Fala, Roger. Boa pergunta. A pergunta do Roger é a seguinte: quanto que eu levo o preparo para a região intrasulcular? Então aí a gente tem que ter alguns conceitos de periodontia na cabeça, de espaço biológico periodontal. Isso. Da margem gengival até a crista óssea, a gente vai ter mais ou menos 3 milímetros. E o sulco gengival, ele vai ter, em média, até ali 0,7, 1 milímetro. Então, o ideal é a gente trabalhar meio milímetro dentro do sulco gengival, para a gente ter certeza que não está invadindo o espaço biológico periodontal. É claro que tem artigos que mostram que o tamanho do sulco ele é variável, de pessoa para pessoa, de dente para dente, ou até num mesmo dente, de uma região para outra. Então, por exemplo, nas regiões proximais, o sulco é mais profundo do que na vestibular e na palatina. Então, são regiões que você pode até entrar um pouquinho mais nas regiões proximais. Mas o ideal é trabalhar meio milímetro dentro do sulco para você ter certeza que aquela restauração não vai estar invadindo o espaço biológico periodontal. Tá? Então a gente faz o preparo, a redução vestibular, e aí a gente vai fazer a nossa redução incisal. Então eu coloco a guia de redução incisal em posição e vou fazer essa redução incisal do dente. O livro do Pascal Magni, ele fala que o ideal é a gente ter pelo menos 1,5 milímetro de espaço incisal para o nosso técnico trabalhar. Nesse caso aqui, feito em conjunto com o laboratório MW, o que eles solicitaram foi que a gente tentasse deixar a borda incisal dos dois preparos num tamanho parecido, para que eles acrescentassem camadas semelhantes de cerâmica nos dois dentes. E aí a gente tentou fazer isso daí. Depois de fazer a redução vestibular e a redução incisal, a gente parte então para o acabamento e polimento. A cerâmica, pessoal, ela é um material frágil por natureza. E aí a gente tem que ter então um dente que esteja bem liso, bem polido, bem acabado, para que aquela cerâmica não frature. Especialmente em facetas, isso é muito importante. Então é importante a gente gastar tempo alisando o preparo dentário, deixando ele bem liso, bem acabado, bem polido. Isso vai facilitar as etapas de moldagem, de cimentação, assentamento da peça e impede que aquela peça frature com mais facilidade. Tá bom? Aqui é uma sonda milimetrada da Rufrid. É da Rufrid, que a marcação é preta, fica mais fácil de visualizar, né? E a gente parte então para a quinta etapa, que é a confecção de restaurações provisórias. Existem várias técnicas para confeccionar as restaurações provisórias. A gente pode utilizar resinas acrílicas, pode fazer na mão, pode utilizar dentes de estoque, você pode pedir para isso já vir do laboratório feito e você só reembasar. Mas uma técnica que tem ganhado muita força ultimamente pela praticidade, pela facilidade, é o uso das resinas bisacrílicas. Vocês conhecem as resinas bisacrílicas? Algum de vocês já ouviu falar nisso daí? Um exemplo dessas resinas é o ProTemp 4 da 3M. Essas resinas são resinas acrílicas com acréscimo de BGMA, então ela tem a característica muito parecida de uma resina composta. Ela tem um polimento muito interessante. A gente não precisa dar acabamento e polimento, só esfregar uma gaze com álcool e ela já está polida. E você não precisa de um reembasamento. Então a gente pega essa resina, introduz ela nos dentes que vão ser restaurados, né? Ainda fez aquele enceramento dando uma textura de superfície, elas vão ter aquela mesma textura de superfície do enceramento. E elas têm um brilho muito interessante. Então elas ficam muito parecidas com o dente natural. Claro que vai ser uma provisória monocromática. Você vai usar uma cor só. Mas se você tem um formato interessante, isso ameniza um pouco esse problema da cor. E aí uma dica legal é utilizar cores claras. Então quando você vai comprar uma resina bisacrílica para fazer restaurações provisórias, você pode comprar A1, A2, A3, diferentes cores. Se você tem uma cor mais clara, um A2, por exemplo, ele vai funcionar na maioria das situações. Se você compra uma resina muito escura, um A3, quando você recebe um paciente com dente clareado, a provisória vai ficar muito escura.
Então é melhor trabalhar com uma provisória clara, e se você precisar escurecer, você acrescentar algum corante, do que você utilizar uma resina escura, que depois você não vai ter como clarear ela, tá? Uma outra dica legal. Então ela tem uma excelente estabilidade de cor, em função da sua lisura. Tem uma adaptação muito boa, e a gente não precisa fazer reembasamento. Uma dificuldade dessas resinas bisacrílicas é fazer o reembasamento. Na maioria das vezes é mais fácil você fazer uma nova provisória do que ficar tentando reembasar. Como é prático fazer a provisória com isso daí, é melhor muitas vezes você fazer uma nova provisória do que reembasar. E tem excelentes propriedades mecânicas. São resinas que não vão te dar problema quanto a fratura, principalmente na região anterior. Se você quiser fazer reabilitações com essas resinas, aí você vai ter problemas, porque é mais fácil você trabalhar com resinas acrílicas. Você pode tirar, fazer cirurgias periodontais, fazer núcleos, reembasar, tratamento de canal, reembasa. Nesses casos é melhor a resina acrílica. Mas para casos de facetas, a resina bisacrílica é insuperável, tá? Então as restaurações provisórias feitas com essas resinas bisacrílicas, uma vista mais aproximada. E aí, se a gente tem uma qualidade de tecido gengival legal, a gente pode partir então para a moldagem do caso. Quanto à moldagem, existem várias técnicas de moldagem. A gente pode, várias técnicas, vários materiais. A gente pode moldar com um fio, com 2 fios. Tem gente que gosta de moldar com casquete, tem gente que gosta de moldar leve e pesado num passo só, tem gente que gosta de moldar em 2 passos. Algumas pessoas preferem silicones de condensação, outros de adição. Eu gosto muito do poliéter. Isso daí, gente, não tem certo e errado. Todas essas técnicas, esses materiais que eu falei, vão funcionar. O mais importante é você utilizar a técnica, o material que funciona bem na sua mão. Tá? Aquilo que te dá bons resultados. Eu tenho amigos que conseguem moldar 10 dentes, 9 dentes com silicone de condensação muito bem. E aí ele não quer mudar para uma adição, para um poliéter. Ele consegue resolver os problemas dele com um material que ele trabalha bem, que tem um custo bom. Isso vai depender de cada um. Tá? Eu gosto muito de utilizar a técnica de moldagem com 2 fios. Então sempre sob anestesia, porque a inserção desses fios incomoda, se não anestesiar isso dói, tá? Então a gente anestesia as papilas na vestibular e na palatina, inserção do fio 00, e aí esse primeiro fio, esse fio mais fino, ele some ali dentro do sulco, e a inserção de um fio mais espesso, que pode ser um fio número 1 ou um fio número 2. A gente aguarda 4 minutos com esse fio em posição, e aí procede então com a moldagem. Por que você aguarda, Rafael, com esse fio em posição antes de remover ele? A gente sabe que a gengiva ela é viscoelástica. Se eu coloco o segundo fio em posição e já removo ele, aquela gengiva naturalmente vai voltar para a sua posição original. E aí o que acontece? Ou ela vai impedir que o material de moldagem penetre bem no sulco, ou ela vai fazer o quê? Ela vai rasgar aquele material na hora que a gente vai remover o material da boca, o material de moldagem da boca. Então é importante que a gente espere um tempo com aquele fio em posição, uns 4 minutos, para que na hora que a gente remova, ele tenha promovido um bom afastamento gengival. Então a gente vai injetar o material leve dentro do sulco e com a base pesada na moldeira a gente vai então prosseguir com a moldagem. Nesse caso, como foi moldado com poliéter, o poliéter a gente tem que fazer tudo num passo só. Quando eu moldo com silicone, eu moldo sempre em 2 passos. Eu faço uma moldagem com a base pesada e depois com a base leve. Dúvida, Altair? Dúvidas? A Daniela Zambuja, lá de Manaus, está perguntando se você usa retenção nas ameias para colocar o provisório ou você cimenta esse provisório? Boa pergunta, Daniele. Daniele, eu não costumo fazer retenção nas proximais para fixar as provisórias. Tá? Nesse caso, como era uma faceta ao lado de uma coroa, eu não precisei nem utilizar cimento, porque tinha uma retenção friccional boa em função do preparo da coroa. Eu gosto muito de utilizar cimentos transparentes para cimentação de faceta.
Um exemplo é o cimento da Kerr, chamado Temp Bond Clear, que a gente consegue cimentar essas facetas com esse cimento transparente. Uma outra opção é fazer a cimentação aplicando uma gotinha de ácido fosfórico e uma resina flow, tá? Para fazer essa cimentação provisória. Mas eu não gosto de deixar excesso. Eu acho que deixar excesso proximal, a gente vai estar trazendo um problema para a nossa etapa de moldagem. Deixando excesso, pode ser que no dia da moldagem a nossa gengiva não esteja satisfatória para moldar. Bem, o Edilson Sérgio Siqueira está dizendo que não deu para ouvir como se faz a provisória com essa resina. Perdeu o som na hora, eu já tinha recebido aqui essa informação. E a Fabiana Amorim pergunta quais os corantes podem ser usados sobre essas resinas bisacrílicas. E a Ilvelane quer saber o nome da broca que se usa para texturizar. Bom, o corante que pode utilizar para caracterizar a provisória, qualquer corante que tem no mercado. Eu gosto muito do Color Plus da Kerr. É um corante que eu utilizo para as resinas compostas e quando preciso eu utilizo ele em cima das provisórias também. A Ivoclar tem corantes também excelentes. Acho que aí qualquer corante que tenha no mercado vai funcionar muito bem, tá? E eu também não costumo ficar caracterizando essas provisórias muito de resina bisacrílica não, viu, pessoal? Não costumo, faz a provisória com bisacrílica e depois perdendo muito tempo fazendo caracterizações, não. É só quando a cor ficou estranha, está destoando, e aí não tem outra cor, não tem como você fazer uma outra provisória ali na hora, você pode pigmentar com corante. A broca para texturizar a resina composta é uma broca laboratorial chamada Perládia. O provisório com a resina bisacrílica, a gente injeta essa resina bisacrílica dentro do molde, dos dentes que foram preparados, e leva esse molde na boca do paciente. Tá? E aí você aguarda 2 minutos e meio, pode remover aquela moldeira da boca. Tá? Tem que seguir as recomendações do fabricante, de tempo para você remover aquela resina depois do dente. Tá bom? Geralmente 4 a 5 minutos depois você pode remover a resina do dente. E aí é só esfregar uma gaze com álcool para dar o polimento. Sempre removendo com uma broca ou uma fresa excessos que possam ter além da margem do preparo. Pode seguir? Bom, fizemos a nossa moldagem então, a gente vai partir para o modelo de trabalho. Isso daí pode ser feito no consultório, ou a gente pode mandar a nossa moldagem para ser vazada no laboratório. Se você molda com silicone de condensação, o ideal é que você vaze no consultório, porque o silicone de condensação tem que ser vazado imediatamente. Quem molda com silicone de adição ou poliéter ainda tem 7 dias com que aquele material pode ser vazado. Então você pode mandar isso para o laboratório para ser vazado no laboratório. A dica que eu dou aqui é que vocês sempre tentem trabalhar com 2 modelos. Tá? Por quê? Você vai ter um modelo que vai ser troquelizado. Esse modelo troquelizado, ele é cortado para que a gente tenha um troquel onde o técnico vai fazer a aplicação cerâmica das facetas, das coroas. E aí depois, o ideal é que você tenha um modelo rígido para que seja feita uma prova em cima desse modelo. Olha um exemplo aqui, pessoal. Imagina que esse modelo tivesse troquelizado. Na hora que o técnico fosse colocar essas restaurações no modelo, o modelo ia mexer para um lado, mexer para o outro, mas as restaurações iam acabar entrando, mesmo se tivesse um pouquinho de excesso. Só que nesse modelo aqui rígido, como ele não cede para um lado, para o outro, essas restaurações, se tivesse um pouco de excesso, ela não entraria. Então você gasta um pouquinho a mais pedindo um segundo modelo, só que você não tem depois tempo, você não perde tempo fazendo ajuste na boca, não perde tempo fazendo ajustes proximais, que é muito chato ficar fazendo ajuste proximal, principalmente em casos de facetas, porque você pode ficar fazendo aquele ajuste, de repente aquela faceta quebra, ou você tira demais e fica um diastema, tem que mandar para o laboratório para reaplicar aquele trabalho. Isso é comum de ocorrer. Então, quando a gente tem um modelo rígido, o que acontece é que o técnico vai fazer esses ajustes no laboratório. E aí, quando isso vem para a gente,
já vem geralmente sem necessidade de ajuste proximal nenhum. Então isso facilita muito, tá? Então sempre tentem trabalhar com 2 modelos de trabalho. E eu gosto sempre de trabalhar com modelos totais e não parciais, porque acho que isso evita muitos ajustes em boca na hora da cimentação. Aí a gente parte então para a 8ª etapa, que é a seleção de cor. Eu gosto muito de, para dentes anteriores, pedir para o paciente ir no laboratório. Porque o técnico está mais treinado do que a gente. Mas nem sempre isso é viável. Tem pacientes que moram longe do laboratório, tem pacientes que às vezes a gente vai mandar o caso para ser feito em um laboratório de outra cidade. Nem sempre isso é viável. Quando isso não é possível, a gente pode fazer fotografias. Então hoje, até com celular, a gente consegue fazer uma boa fotografia que já vai dar informação boa para o nosso técnico. O importante é trabalhar com escalas na hora da fotografia. Então fotografar o dente adjacente e fotografar o substrato. Isso é muito importante, pessoal. Imagina que o técnico fosse confeccionar essas 2 restaurações, mas que esse dente da coroa fosse um núcleo metálico fundido. Será que a aplicação cerâmica dele seria igual ao que vai ser aqui? Provavelmente não. Então é interessante sempre fotografar a escala no dente adjacente e dar para o técnico uma referência do substrato também. Bom, o técnico então vai fazer aquelas restaurações e antes da gente cimentar, a gente vai fazer uma prova dessas restaurações. A gente vai fazer uma prova a seco, vai colocar essas restaurações em cima do dente e a gente também vai provar isso com pastas de prova. E tem muita gente que acha que isso é frescura. Poxa, pasta de prova, isso é muito caro. Cimentos vinir com pasta de prova vai encarecer muito esse procedimento. Só que isso daqui, gente, tira a gente de muita roubada. Esse caso, por exemplo, é um caso que quando veio para mim do laboratório, eu achei que o elemento 11 ia precisar voltar para o laboratório, que eu olhei, liguei para o pessoal do MW e falei assim, poxa, Márcio, eu estou achando que o elemento 11 está escuro, a cervical está mais saturada. E o Márcio falou assim, Rafael, testa diferentes pastas de prova, você vai ver que a gente não vai precisar fazer reaplicação aí. Só testa diferentes pastas de prova que você vai ver que a gente não vai ter problema. E foi isso que eu fiz. Eu peguei as pastas de prova do cimento Vinir, do Relax Vinir, e fui brincando com essas pastas de prova. O que são essas pastas de prova? São pastas que têm a mesma cor do cimento resinoso polimerizado. Então, se eu tenho um cimento resinoso A1, eu vou ter uma pasta de prova A1. E essa pasta ela consegue ser removida facilmente com água, com gás. Alguma pergunta lá, Patrick? Então ela é facilmente removida. Então é um teste que a gente vai fazer antes da restauração ser cimentada. Então olha só, após diferentes testes, o que ficou melhor na boca do paciente foi isso daqui. Então, o WO no dente 11 e a pasta de prova A1 no dente 21. Pela cervical, pessoal, a gente consegue ver a diferença na cor desses cimentos. Olha só. São cimentos de cores diferentes, são pastas de prova de cores diferentes, mas que a restauração ficou com cores parecidas. Então, nessa etapa aqui, o importante é que a gente pegue um espelho, dê para o paciente, fale, paciente, dá uma olhada nesse espelho agora e vê se é isso daqui que você quer. Porque nessa etapa, eu consigo remover essa pasta de prova, testar novas cores e, se for o caso, mandar isso para o laboratório para reaplicar. Depois que cimentar, só cortando na broca. Mas nessa etapa aqui a gente consegue fazer esse teste ainda novamente, se for o caso. Então é importante que o paciente olhe no espelho e veja se ele gosta. Tá tudo ok, paciente aprovou? Vamos para a cimentação. Sempre na cimentação adesiva, a gente vai precisar de um tratamento de superfície da peça, da superfície cerâmica, e de um tratamento da superfície do dente. E aí depois vai botar o recheio ali no meio, que é o cimento. Então, na cerâmica, o que a gente vai fazer? Nesses casos, caso de faceta, por exemplo, que foi uma porcelana feldspática, é uma cerâmica vítrea, uma cerâmica que tem muito vidro. Ela é uma cerâmica condicionável. Então, a gente consegue condicionar isso com ácido hidrofluorídrico. Então, faz um condicionamento com ácido hidrofluorídrico por 1 minuto.
a gente vai lavar, remover esse ácido hidrofluorídrico, secar essa peça. Geralmente, depois do condicionamento com ácido hidrofluorídrico, ficam uns debris, fica uma sujeira em cima daquela porcelana. Então a gente precisa limpar isso daí. É igual colar um durex na parede. Esse durex vai ficar mais firme, mais colado se aquela parede não tiver com poeira, se ela tiver lisa. Então, para limpar aquela peça, para limpar aquela cerâmica, é recomendável utilizar ácido fosfórico ou colocar dentro de uma cuba ultrassônica com álcool para fazer uma limpeza da peça. Não para condicionar, só para limpar. Limpei a peça com ácido fosfórico, lavei, sequei. A gente vai aplicar o silano, seca esse silano e vai aplicar o adesivo. E é importante não polimerizar esse adesivo. Quando a gente polimeriza esse adesivo, muitas vezes a gente pode ter um erro daquela peça não assentar no dente preparado novamente. Então a gente aplica o adesivo na porcelana e não polimeriza, tá? Bom, fizemos o tratamento da superfície cerâmica, a gente vai fazer o tratamento da superfície do dente. Ácido fosfórico, lavagem, secagem, né, remoção do excesso de umidade e aplicação do sistema adesivo. Uma dica bacana, pessoal, é a seguinte: nessa etapa de cimentação, colocar um fio retrator bem fino, um fio 00, porque ele ajuda a manter o campo seco e muitas vezes, na hora que a gente faz a cimentação, esse cimento escoa um pouquinho para dentro do sulco. Se a gente tem um fio retrator ali dentro, ele até ajuda a remover excessos de cimento. Tá bom? Então, condicionei a peça, condicionei o dente, vou aplicar o cimento. Nesse caso, a gente utilizou o Relayex Vinir. Para facetas, sempre a gente vai utilizar cimentos Vinir, que são cimentos exclusivamente fotopolimerizáveis. Ah, Rafael, posso usar um cimento, por exemplo, U200 para cimentar uma faceta? Pode, mas não é o recomendável, por dois fatores. Geralmente os cimentos duais, eles têm um componente chamado canforoquinona, que amarela a restauração. E um outro fator é que o cimento dual, à medida que você começa a manipular, ele já começa o processo de presa dele. Então pode ser que no meio da cimentação, você não consiga mais inserir ou remover aquela peça. Esses cimentos chamados vinir, eles só vão polimerizar com luz. Então você tem todo o tempo para ajustar aquela peça na posição que você quer, remover excessos, e na hora que você fez tudo isso, você polimeriza. Então é mais prático, tá bom? Então sempre que vocês forem trabalhar com facetas, usem cimentos vinir. Preenche aquelas restaurações. Ah, e uma dica legal, pessoal. Muita gente pergunta assim: poxa, Rafael, então eu vou ter que ter 1000 cimentos no meu consultório, né? Porque eu tenho lá o fosfato para quando eu trabalho com uma metalocerâmica, com metal. Vou ter que ter um cimento vinir para quando fizer faceta. Eu tenho hoje os cimentos autoadesivos, um exemplo U200 para quando eu faço uma coroa, quando eu vou cimentar um pino de fibra. E aí isso encarece, né? Cada cimento desse é caro. Pensando nisso daí, recentemente foi lançado um cimento, o Relayex Ultimate, que ele pode ser usado para coroas, próteses fixas, pinos, inlays e onlays e também facetas. Apesar de ser um cimento dual, ele não tem canforoquinona, então ele não amarela as restaurações. E outra coisa interessante, você pode usar a pasta de prova do Relayex Vinir, porque ela é compatível com as cores do Ultimate. Então, com isso, você pode ter um cimento apenas para várias situações clínicas. Tá? É uma dica interessante. E aí a gente vai para a cimentação. Condicionamos a peça, condicionamos o dente, vamos cimentar. Então a gente preenche as restaurações com o cimento, leva isso em boca, e aí tem duas formas da gente fazer essa remoção de excesso, pessoal. A gente pode, enquanto o cimento ainda está fluido, remover esse excesso com pincéis, com fio dental, com espátulas, e depois dessa remoção de excesso, polimerizar. Ou você pode polimerizar esse cimento por até 5 segundos e ele vai ganhar uma consistência como de um fosfato de zinco. E aí você consegue remover esse excesso de cimento resinoso com uma sonda exploradora de forma bem prática e aí depois completar a polimerização por 40 segundos em cada face.
Eu gosto muito dessa forma, de polimerizar um pouquinho por até 5 segundos e aí remover os excessos de cimento. Eu já vi alguns professores falando que isso pode gerar algumas valas na interface entre a cerâmica e o preparo. Só que também da outra forma, se você não faz uma remoção cuidadosa enquanto aquele cimento está fluido, você também pode incorrer em deixar sobrecontornos, o que às vezes é pior do que subcontornos. Independente da forma de limpeza desse cimento, o ideal é que você gaste tempo limpando o excesso de cimento. Às vezes a gente acaba negligenciando essa etapa. Tem um paciente na sala de espera, está com pressa, já cimentei, já acabou, vou liberar esse paciente. E se você deixa excesso de cimento, você pode perder aquele caso por ter uma retração gengival depois, desenvolver um abscesso. Então é importante gastar tempo removendo o excesso de cimento. E uma das formas de fazer isso depois que a gente completou a polimerização também é pegar uma lâmina de bisturi e remover eventuais excessos de cimento. Eu gosto muito de, depois de ter cimentado um caso, marco esse paciente para daqui a uma semana para fazer uma profilaxia. Você pode passar uma pontinha de ultrassom fininha naquela interface, fazer uma profilaxia, você consegue ver bem se ficou algum excesso de cimento. Tá? Lembrando de sempre remover aquele fio retrator que a gente deixou durante a etapa de cimentação. Muitas vezes esse fio ele já sai com algum excesso de cimento. Tá? As restaurações então concluídas, a gente tem resinas nos caninos e laterais, coroa no elemento 11 e faceta no elemento 21. Crédito aí ao pessoal do laboratório MW, que conseguiu fazer um excelente trabalho com essas cerâmicas aqui. Então, um caso difícil, porque tinham substratos diferentes, um era coroa, um era faceta, e aí tinham dentes que iam receber resinas, um ia ser coroa, outro ia ser faceta, mas o pessoal do MW conseguiu dar uma aparência bem natural para esse caso aí, o paciente ficou satisfeito. Lembrando que para quem se interessar por esse tema de restaurações cerâmicas, a gente tem um curso de imersão no Evolua, vai ser agora de 22 a 24 de outubro, aqui na Barra da Tijuca, no Barra Life. Para quem tiver interesse em fazer, o telefone é esse aqui, tá? E Facebook está aqui na tela. Eu gosto sempre de terminar as minhas aulas com uma mensagem positiva. Queria rodar um filminho aqui no final dessa aula. Espero que vocês tenham uma boa noite. Para quem está aqui, para quem está em casa.